Oi, eu sou a Raíssa. E eu sou a Maria Gabriela. Nós somos estudantes de licenciatura em Química da UFSC Blumenau. E esse vídeo faz parte de um projeto desenvolvido pelo PIBID, que é um programa de iniciação à docência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria. Mas calma, não precisam ficar desesperados, que a gente vai explicar tudo de uma forma bem simples. A estequiometria é o cálculo da quantidade de reagentes e produtos que estão envolvidos em uma certa reação química. Então, como fazer os cálculos estequiométricos passo a passo? O primeiro passo é escrever a equação química. Se o exercício não te der a equação, você escreve. Se ele te der a equação, você vai para o segundo passo, que é fazer o balanceamento dessa equação química. O terceiro passo é identificar os envolvidos e escrever as informações que o problema te dá sobre esses envolvidos. O quarto passo é estabelecer uma relação existente entre o número de mols, a massa e o volume. E o quinto e último passo é fazer uma regra de 3. Eu sei que está confuso, é bastante informação, mas a gente vai fazer um exercício agora e vai ficar mais tranquilo de entender. Quantos mols do gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia, NH3, sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 5 mols? Então, o primeiro passo, a gente vai escrever a equação química. N2 mais H2 formando NH3, formando a amônia. O passo 2, a gente vai fazer o balanceamento dessa equação. Então, N2 mais 3H2 formando 2NH3. O passo 3, a gente vai identificar os envolvidos. Nesse caso, os envolvidos são o N2 e o H2. A amônia a gente pode deixá-la um pouquinho de lado por enquanto. E agora eu vou escrever as informações do N2 e do H2 que o problema está me dando lá no enunciado. O passo 4, nesse caso aqui, ele não é necessário, porque já está todo mundo em mol, então a gente não precisa fazer conversão nenhuma. Então a gente vai para o passo 5, que é fazer a regra de 3. Pelo balanceamento que a gente fez lá no passo 2, eu sei que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e 5 mols de N2 vão reagir com quantos mols de H2? Com X, que é o valor que a gente quer saber. Então agora eu faço uma multiplicação cruzada, faço esse cálculo do 3 vezes o 5 dividido por 1 e eu vou chegar num valor de 15 mols de H2 que reagem com os 5 mols do N2. Agora vamos aprender dois conceitos bastante importantes em estequiometria, que é o reagente em excesso e o reagente limitante. Como vimos, as substâncias reagem de acordo com a proporção indicada pelos coeficientes da reação. Se houver qualquer quantidade em excesso de uma substância reagente, esse excesso não vai participar da reação. Imagine, por exemplo, uma receita de um sanduíche que é formado por 2 pães e 1 queijo. Se eu tiver 4 pães e 2 queijos, quantos sanduíches eu consigo fazer seguindo essa receita? 2 sanduíches, certo? E agora, imagine que eu continue tendo 4 pães, mas tenho 3 queijos. Será que eu vou conseguir fazer um sanduíche a mais se eu seguir essa mesma receita? Como cada sanduíche precisa de apenas 2 pães e 1 queijo para ser formado, eu continuarei tendo 2 sanduíches. E o queijo que foi adicionado a mais acaba sobrando. Ou seja, nesse caso, dizemos que o queijo é o reagente em excesso, enquanto que o pão é o reagente limitante. Nas reações químicas não é diferente. Suponha, por exemplo, que em uma reação de combustão, 336 gramas de gás oxigênio queimou 322 gramas de etanol. Qual a massa de CO2 que foi liberada nessa reação, dadas as seguintes massas atômicas: do carbono, 12 gramas por mol, do hidrogênio, 1 grama por mol e do oxigênio, 16 gramas por mol? O primeiro passo é escrever a equação química. Toda reação de combustão precisa de O2 e gera como produto CO2 e H2O. Então, temos que etanol mais gás oxigênio formando gás carbônico e água. Sempre precisamos verificar se a equação está balanceada. Nesse caso, não está. Então, o segundo passo é balancear a equação
para que a quantidade de átomos do lado dos reagentes seja exatamente igual à quantidade de átomos do lado dos produtos. Então, nós temos que 1 mol de etanol mais 3 mols de O2 formam 2 mols de CO2 mais 3 mols de água. Caso necessário, revise como fazer o balanceamento de uma reação. O terceiro passo é identificar os envolvidos e escrever os valores das substâncias de acordo com o enunciado. No nosso caso, a gente tem uma massa de 336 gramas de O2, 322 gramas de C2H6O, que é o etanol, e a massa do gás carbônico nós ainda não sabemos, é o que a gente quer descobrir. O quarto passo é estabelecer uma relação entre o número de mol e a massa dos envolvidos. Para isso, primeiro a gente calcula a massa molar do etanol. Multiplicamos 12 por 2, que resulta em 24, pois a gente tem 2 carbonos na fórmula química do etanol e a massa atômica do carbono é 12. Depois, a gente multiplica 1 vezes 6, que dá 6, pois temos 6 hidrogênios e a massa atômica do hidrogênio é 1. E em seguida multiplicamos 16 por 1, que dá 16. Isso porque o etanol tem 1 oxigênio e a massa atômica do oxigênio é 16. Então, somamos esses valores para saber a massa molar do etanol. Temos que 24 mais 6 mais 16 dá 46 gramas por mol, ou seja, cada 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas. Depois, calculamos a massa molar do O2. O gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio. Como a massa atômica do oxigênio é 16, então a massa molar do O2 vai ser 16 vezes 2, que dá 32 gramas por mol. Sendo assim, cada 1 mol de O2 possui 32 gramas. Mas, na estequiometria da nossa reação, vemos que é necessário 3 mols de oxigênio. Portanto, 3 mol vezes 32 gramas por mol dá 96 gramas, ou seja, 3 mol de O2 possui 96 gramas. Agora, calculamos a massa molar do CO2, porque ele também é um dos envolvidos. Para isso, multiplicamos 12 por 1, que dá 12, pois temos um carbono e a massa atômica do carbono é 12. E multiplicamos também 16 por 2, que dá 32, pois temos 2 oxigênios e a massa atômica do oxigênio é 16. Sendo assim, a massa molar do gás carbônico é 12 mais 32, que é igual a 44 gramas por mol. Ou seja, cada 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Mas a gente vê na estequiometria da reação que a gente tem 2 mol de CO2, né? Então, 44 vezes 2 dá 88 gramas. Ou seja, 2 mol de CO2 possui 88 gramas. No quinto passo, fazemos uma regra de 3, inicialmente para descobrir quem que é o reagente limitante e quem que é o reagente em excesso. A gente sabe que 46 gramas de etanol precisam reagir com 96 gramas de O2. Quantas gramas de O2 vão ser necessárias para reagir com 322 gramas de etanol? Fazendo uma multiplicação cruzada por meio de uma regra de 3, a gente tem que 46 vezes x é igual a 322 vezes 96. Essa multiplicação, 322 vezes 96, dá 30.912. O 46 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. 30.912 dividido por 46 dá 672. Ou seja, a gente precisaria de 672 gramas de O2. De acordo com o enunciado, a gente tem apenas 336 gramas de O2. Temos, então, menos gás oxigênio do que o necessário para reagir com essa quantidade de etanol. Ou seja, o etanol vai ser o reagente em excesso, porque ele vai sobrar, enquanto que o O2 vai ser o reagente limitante. Seguimos nosso cálculo sempre com o reagente limitante, que é o reagente que irá reagir completamente sem sobrar. Pelo balanceamento, vemos que a estequiometria entre o O2 e o CO2 é de 3 para 2. Sendo assim, 96 gramas de O2 formam 88 gramas de CO2. Então, quantas gramas de CO2 são formadas se eu tiver 336 gramas de O2? Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que x vezes 96 é igual a 88 vezes 336. X vai ser igual a 29.568, que é o resultado da multiplicação ali de cima, dividido pelo 96, né? Porque o 96 estava multiplicando o x, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Essa divisão vai dar 308 gramas, ou seja, a massa de CO2 liberada é de 308 gramas.
E aí, ficou bem explicadinho para vocês? Então clica no gostei. Para receber sempre notificação de vídeo novo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Até a próxima!